Olá, bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai olhar a trajetória de uma figura que, olha, não dá para ignorar na política brasileira e que gera muita controvérsia: Renan Calheiros. É um nome que desperta reações fortes, né? Tem gente que vê como um gênio da sobrevivência política. Um mestre, né? Exato. E outros que o veem como, assim, o símbolo maior da velha política. Sem dúvida, uma figura complexa. Para essa nossa análise, a gente se baseou em partes de um estudo bem detalhado sobre a carreira dele. Cobre desde lá das origens em Alagoas e vai até o papel dele em momentos, assim, bem críticos da nossa história recente. É fundamental olhar para isso. E o nosso objetivo aqui é tentar entender um pouco essa complexidade toda em volta dele. Como é que alguém que aparece com rejeição alta nas pesquisas consegue, ainda assim, ter tanta influência em Brasília? Qual que é o segredo, né, para sobreviver a tanto escândalo, tanta crise política? Vamos tentar, assim, desembrulhar um pouco essa figura. Olha, ele é uma figura que intriga justamente por causa dessas contradições todas, né? Ele parece que personifica muitos dos dilemas, dos mecanismos mais profundos do nosso sistema político. Principalmente isso que a gente chama de presidencialismo de coalizão. A história dele diz muito sobre como o poder funciona aqui no Brasil de fato. Então, vamos começar por aí, pelas raízes. Renan Calheiros nasceu em Murici, Alagoas. Lá em 55. Isso, 1955, e num contexto muito marcado pelo poder das oligarquias locais, né? Tanto que Murici virou, tipo assim, um feudo da família Calheiros. Praticamente. Um reduto deles. Entender essa origem talvez ajude a explicar esse foco quase obsessivo na sobrevivência, na perpetuação do poder da família. É quase uma versão moderna do coronelismo antigo, não acha? Exato. Uma lógica muito regional e familiar. Ele começou na política no MDB antigo, né? Aquele partido que era meio que o guarda-chuva da oposição consentida, digamos assim, durante o regime militar. E a ascensão dele foi rápida. Primeiro deputado estadual em Alagoas, logo depois deputado federal, já em 1983. Bem cedo, né? Sim, e desde o começo o estilo dele ficou claro. Ele nunca foi um cara de grandes ideologias, sabe? De formular projetos nacionais. Sempre foi mais o operador de bastidores. O foco era na articulação, nas alianças, na negociação miúda, ali no dia a dia. E talvez essa seja a grande chave para ele durar tanto tempo, né? Ser indispensável em Brasília. Exatamente. Ser indispensável nos corredores do poder em Brasília, mesmo que não tivesse assim uma popularidade enorme no país todo. O jogo dele sempre foi outro. E ele soube usar isso muito bem no cenário que se formou depois, né? Perfeitamente. É precisamente nesse terreno que ele, digamos, floresceu. Com a redemocratização, a Constituição de 88, o Brasil consolidou esse modelo do presidencialismo de coalizão. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que qualquer presidente, para conseguir governar, tem que negociar o tempo todo com um Congresso super fragmentado, cheio de partidos. É a realidade, né? É a realidade. E o Renan entendeu essa dinâmica como poucos. Ele sacou que liderar o MDB, que já foi PMDB, agora é MDB de novo, dava para ele um poder de barganha, assim, gigantesco. O partido, né, com aquela presença nacional, bancada grande, virou peça obrigatória para formar maioria para qualquer governo, fosse de centro-esquerda, fosse de centro-direita. Um ativo valioso. Muito. E ele se firmou como esse grande articulador, capaz de fazer projeto andar, mas também de vetar, de frear a investigação, de segurar a pauta que incomodasse os poderosos. Ele domina essa arte. É interessante pensar que ele domina tão bem esse sistema que ele mesmo já criticou, né? Sim, isso é fascinante. Teve um momento, acho que em 2017, talvez num rasgo de sinceridade, ou talvez cálculo político mesmo, ele chamou o presidencialismo de coalizão publicamente de caquético, falido, uma usina de crises. Nossa! É uma autocrítica, né? Vinda de alguém que deve a própria influência, a própria sobrevivência a esse mesmíssimo modelo. É um paradoxo muito revelador sobre ele e sobre o sistema. E falando em crises, a primeira que realmente bateu forte na imagem pública dele foi lá em 2007, né? O tal do Renan Gatti. Renan Gatti, isso mesmo. Ele era presidente do Senado na época. E aí a revista Veja soltou uma reportagem bombástica. A acusação era que despesas pessoais dele
E, especificamente, a pensão de uma filha fora do casamento eram pagas por um lobista. Um lobista da Mendes Júnior, uma empreiteira. Exato. O impacto foi imediato, devastador para a reputação dele. Ele virou ali naquele momento símbolo daquela relação complicada, né, promíscua entre política e negócios. A imagem ficou muito arranhada. Muito. E a pressão para ele renunciar à presidência do Senado foi gigantesca. E aí, talvez a gente viu pela primeira vez uma manobra que ele usaria outras vezes. Qual? Ele renunciou à presidência do Senado, o que deu uma acalmada na crise, mas ele manteve o mandato de senador. O recuo estratégico. Isso, um recuo calculado. Em vez de ir para o confronto direto com a tempestade, ele preferiu se recolher um pouco, para depois, voltar para o jogo. Esse instinto de sobrevivência dele é algo notável. E ficou ainda mais claro durante a Operação Lava Jato, né? Aquela investigação gigantesca sobre corrupção. Que dominou tudo por anos. Exatamente. E o Renan foi um dos políticos mais citados nas delações premiadas, principalmente de gente da Odebrecht, da OAS. Chegou num ponto ali por 2016, 2017, que ele tinha, 11 inquéritos ao mesmo tempo no Supremo, no STF. 11? É muita coisa. Muita coisa. Acusações pesadas. Propina, Caixa 2, tráfico de influência. Para muita gente ali, parecia o fim da linha para ele. O fim da carreira política. E, no entanto, cá estamos nós, falando dele ainda influente. Como é que se explica essa resiliência? Parece quase inacreditável diante de tanta acusação. Pois é, são vários fatores, que se combinam. Um deles, sem dúvida nenhuma, foi a própria lentidão do nosso sistema judiciário, principalmente no STF. Muitos desses inquéritos acabaram arquivados, ou por falta de provas que o Ministério Público considerou suficientes para denunciar, ou simplesmente porque o tempo passou e prescreveu. A prescrição. Um problema crônico, né? Um problema sério. E o foro privilegiado, Aquele negócio que diz que parlamentar só pode ser julgado pelo STF. Isso ajudou muito ele. Concentrou tudo numa corte só, que já estava sobrecarregada. Foi crucial. Entendo. E além da justiça? Além disso, tem o que a gente pode chamar de blindagem institucional que o próprio Senado oferece. Historicamente, o Conselho de Ética lá dentro, raramente pune alguém com rigor. E tem toda aquela rede de alianças políticas internas, Acaba funcionando como um escudo. Um exemplo muito claro disso, em 2016, mesmo cheio de investigação da Lava Jato nas costas, ele foi eleito líder da bancada do MDB no Senado. Quer dizer, os colegas ainda o viam como importante. Exato, como um ativo político, apesar de todas as suspeitas. E não dá para esquecer a relação complexa com o próprio STF. Teve aquele episódio famoso em 2016. Do afastamento? E isso, o ministro Marco Aurélio Mello deu uma liminar para afastar o Renan da presidência do Senado, porque ele tinha virado réu num processo. Mas, poucos dias depois, o plenário do STF reverteu a decisão, manteve ele no cargo. E qual foi a justificativa? A justificativa na época foi que a permanência dele era institucionalmente necessária para garantir a estabilidade do governo Temer, que tinha acabado de assumir, e para votar umas pautas econômicas urgentes. Essa justificativa de necessidade institucional é algo bem forte, Sugere que a conveniência política do momento pode pesar mais que o andamento de investigações. Exatamente. Levanta umas questões bem importantes sobre separação de poderes, sobre aplicação da lei. É complicado. E além desses casos mais famosos, teve outros, tipo o caso Hipermarcas. Da farmacêutica, Isso. Denúncias de propina para influenciar a votação. E, de novo, as investigações não deram em condenação. Essa sequência de arquivamentos acabou, de certa forma, reforçando essa imagem dele de ser quase intocável. Ele chegou a ganhar apelido na imprensa, Campeão de inquéritos. Pois é. Mas o paradoxo é que cada arquivamento, não importa o motivo técnico, parecia fortalecer essa aura. E ele soube usar isso, Construindo e repetindo aquela narrativa de que era vítima de perseguição política. Uma narrativa que colou para uma parte do público
e principalmente dentro do sistema político. E isso nos leva direto para um dos pontos mais fascinantes sobre o Renan Calheiros. Esse abismo, né, entre a rejeição altíssima na opinião pública, Que era enorme. gigantesca, e a influência que ele continuava tendo, poderosa lá dentro do Congresso. Pesquisas do Datafolha, Ibope, especialmente no auge da Lava Jato, mostravam ele com rejeição de mais de 70%. 70%. É muita gente. A percepção popular era essa. Ele é a velha política, é corrupção, é impunidade. Mas aí você olhava para dentro do Senado Federal e a história era outra, né? Lá dentro, a visão era majoritariamente de respeito. Respeito. Mesmo com tudo isso. Sim, respeito. Um reconhecimento pela experiência dele. Afinal, o cara foi presidente da casa 4 vezes. Líder do MDB anos a fio. A capacidade dele de articular, de costurar acordo difícil era admirada. Até por adversário político. Claro que parte desse respeito, vamos dizer assim, vinha também do cálculo político puro, né? Uma espécie de respeito pelo medo. O pessoal sabia que ele podia ajudar ou atrapalhar muito a agenda deles. Entendi. Uma mistura de admiração pela habilidade e receio do poder dele. Exatamente. E essa desconexão é muito forte. Rejeitado nacionalmente, mas sempre reeleito pela base forte dele lá em Alagoas, onde a família Calheiros domina a política há muito tempo. Então, o que a rua pensa em nível nacional acaba tendo pouco impacto direto na cadeira dele no Senado, ou na influência dele em Brasília. Desde que a base regional esteja garantida e a articulação interna funcione. Essa é a lógica. Mas teve uma exceção importante, né? Teve, bem lembrado, a eleição para a presidência do Senado em 2019. Ali o contexto era diferente. Muita pressão popular por renovação, contra a corrupção. A votação acabou sendo aberta, nominal. E aí mudou o jogo? Mudou. Diante daquele cenário, o Renan percebeu que não ia ter voto suficiente e, na última hora, retirou a candidatura. Foi um momento raro. A pressão de fora conseguiu furar a blindagem do Congresso e impor um limite a ele. Mas foi um limite pontual, né? Não o fim da influência dele. Não, de forma alguma. Como a gente viu depois, ele continuou sendo uma figura relevante. Essa capacidade de navegar em águas tão diferentes, né? Por tantos governos. Isso levanta outra questão. Até onde vai o pragmatismo político e onde começa o oportunismo? Essa é a pergunta de $1 milhão quando a gente analisa o Renan Calheiros. Se você olha a trajetória dele ao longo das décadas, o que salta aos olhos é essa flexibilidade. Uma flexibilidade ideológica e política impressionante. Dá para traçar essa linha do tempo. Dá sim. Ele começou a ter destaque nacional lá no governo Collor. Era ministro da Justiça. Mas, percebeu que o governo estava ruindo, pulou fora antes do impeachment. Movimento clássico de autopreservação. Já mostrando o instinto, né? Exato. Aí, nos anos FHC, ele se posicionou na oposição. Mas não era uma oposição radical. Era o que chamavam de oposição negociadora. Mantinha o diálogo aberto. Com a chegada do Lula ao poder, ele virou um aliado-chave. Ajudou a dar estabilidade para o governo na crise do mensalão. E mesmo com o Renan Gate em 2007, ele sobreviveu politicamente. Teve ali um apoio, pelo menos tácito, do Planalto. Sempre próximo ao poder, de alguma forma. Sempre. No governo Dilma, a gente viu um padrão parecido. Começou com apoio forte, depois um distanciamento calculado, conforme a crise política e econômica foi piorando. E ele teve aquele papel central no impeachment de 2016, né? Como presidente do Senado. Conduziu as sessões, mas fez aquela manobra final. A do fatiamento. Isso, para separar a cassação do mandato da perda dos direitos políticos da Dilma. Uma jogada complexa. Já no governo Temer, que era do MDB, o partido dele, a aliança era óbvia. Mas ele não deixava de fazer críticas pontuais. Talvez para marcar a posição para o eleitorado dele em Alagoas. Para não ficar colado demais, né? Exatamente. E com o Bolsonaro o jogo foi ainda mais multifacetado. Teve hora de confronto claro, como quando ele foi relator da CPI da Covid e fez um relatório duríssimo contra o governo. Foi um momento de grande visibilidade para ele, né? Muita. Mas também teve um momento de aproximação, de construir ponte, especialmente na conversa com o Centrão, que dava a base para o Bolsonaro no Congresso. É quase como se ele estivesse sempre com um pé em cada canoa, né? Mantendo as opções abertas. Perfeito. O padrão é esse.
Ele nunca fecha totalmente as portas para ninguém que seja relevante politicamente. Nunca dá um apoio tão cego a ponto de afundar junto se o governo entrar em crise. E sempre parece deixar uma saída estratégica engatilhada para o próximo ciclo. E aí fica a pergunta. Fica a pergunta: isso é pragmatismo puro, aquela habilidade necessária para fazer a máquina funcionar num sistema fragmentado como o nosso? Ou é oportunismo, focado só na sobrevivência política dele e do grupo dele? A linha é muito, muito tênue, e a resposta depende muito da interpretação. O papel dele nos 2 impeachments que o Brasil teve desde a redemocratização também diz muito sobre isso, né? Sobre sobrevivência e cálculo. Demais. Em 92, no caso Collor, ele era um ministro jovem. Sacou rápido que o barco estava afundando, pulou fora na hora certa, preservou a carreira que estava começando a decolar. Foi uma lição aprendida ali, talvez. Sobre timing, sobre autopreservação. E anos depois, em 2016... Em 2016, no impeachment da Dilma, ele estava numa posição muito mais central, né? Presidente do Senado, comandando o julgamento político. E a postura dele foi de uma ambiguidade muito calculada o tempo todo. Ele presidia as sessões falando em defender as instituições. Exato. Mas cada movimento parecia levar em conta também a própria sobrevivência política dele e a do MDB. Aquela manobra de fatiar a votação final, separando perda de mandato e inelegibilidade, foi um lance típico de quem está tentando equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo. Interesses institucionais, partidários e, claro, os pessoais. Nos 2 impeachments, ele não foi nem o herói nem o vilão óbvio. Foi o sobrevivente. Alguém que entende o Senado como um jogo político e age para diminuir risco e aumentar a influência futura. É uma análise que o coloca quase como um símbolo do próprio sistema, né? Sem dúvida. E essa análise nos leva a uma conclusão talvez mais ampla. Pensar no Renan Calheiros não só como um político, mas como um espelho do nosso sistema político. A trajetória dele parece que resume muitos elementos que marcam esse sistema. Como quais, por exemplo? Bom, o poder que ainda é muito concentrado em clãs familiares regionais, é só olhar para Muricy, para o reduto dele. Essa desconexão enorme entre o que a opinião pública pensa e como a máquina eleitoral e institucional realmente funciona lá em Brasília. O Senado, que muitas vezes funciona como um escudo para os seus membros, um sistema de justiça que na prática é lento, é poroso, principalmente para os que têm foro privilegiado, e no fundo de tudo, a lógica do presidencialismo de coalizão, que não só exige, mas recompensa figuras com esse perfil de articulador pragmático. Ou fisiológico, dependendo do ponto de vista. Exatamente, ele não é uma aberração que surgiu apesar do sistema. Ele é, em grande parte, um produto desse sistema. E, ao mesmo tempo, um mestre em jogar as regras desse sistema a seu favor. A capacidade dele de sobreviver a tanta crise, tanto escândalo grave, diz muito sobre como o poder se concentra e como a responsabilização, a tal da accountability, é baixa na nossa política. É uma figura que encarna as duas coisas, né? Sim. Ele encarna a resiliência, que pode ser vista como talento político, capacidade de adaptação e, talvez, ao mesmo tempo, a própria decadência de um sistema. Um sistema que tem uma dificuldade enorme de se renovar e de responsabilizar de verdade seus principais atores. Então, resumindo um pouco a nossa conversa, o Renan Calheiros surge como essa figura extremamente complexa. Muito complexa. Um mestre, sim, na arte da sobrevivência política, capaz de navegar por governos de cores diferentes, por crises que levaram muitos outros junto. Alguém que acumulou um poder imenso nos bastidores de Brasília. E rejeição nas ruas. Exato, e rejeição nas ruas, em proporções quase iguais. No fim das contas, a história dele é um retrato muito íntimo e às vezes até desconcertante de como o poder realmente funciona na capital federal. Precisamente. Ele funciona quase como um espelho. Reflete essa concentração de poder que não acaba, a força das estruturas familiares que ainda mandam em muitas regiões, a blindagem que as instituições dão para os seus e a lógica quase inescapável do nosso presidencialismo de coalizão. Entender a trajetória do Renan Calheiros, com todas as contradições, é mesmo um caminho para entender muito dos mecanismos, dos incentivos e, quem sabe, dos vícios da nossa política hoje. E fica aqui uma reflexão final, né? Algo para a gente pensar. Essa capacidade de figuras como Renan Calheiros
de ficarem no centro do poder por tanto tempo, décadas, apesar de escândalo atrás de escândalo, apesar de uma rejeição popular tão clara. O que isso diz sobre a saúde da nossa democracia representativa? O que essa longevidade toda revela sobre as chances reais de ter renovação política, de ter um alinhamento maior entre quem nos representa e o que a sociedade quer? Fica aí a questão. É uma pergunta crucial. Será que o nosso sistema político, do jeito que ele está desenhado hoje, acaba favorecendo, quase que por natureza, a sobrevivência e influência desses grandes articuladores de bastidores, independentemente do que pensa a maioria da população nas urnas ou nas ruas? Fica aí a questão.